A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de uma forma importante para a carga global de doenças. Mulheres são mais afetadas que homens, mas felizmente existem vários tratamentos psicoterápicos e medicamentosos muito eficazes para a depressão. Vou mostrar aqui alguns dados da Organização Pan-Americana de Saúde e também do IBGE que mostram o quanto a depressão é um transtorno mental frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. O Brasil lidera o ranking da ansiedade e da depressão, seguido pela Irlanda e os Estados Unidos da América. O Brasil tem apresentado um aumento na incidência de casos de depressão, segundo levantamentos nacionais de saúde. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, a pesquisa Vigitel 2021, em média 11,3% dos brasileiros relataram ter recebido um diagnóstico médico da doença. Nossa população em 2022 era de 212 milhões de pessoas, ou seja, nós temos aí mais de 25 milhões de brasileiros diagnosticados. E esse número deve ser bastante maior, porque muitos sequer buscam ajuda médica até que a situação se torne praticamente insustentável. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde no dia 7 de abril de 2022. Em razão da depressão, cerca de 800 mil pessoas morrem atentando contra a própria vida a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas de idade entre 15 e 29 anos. Embora existam tratamentos bastante eficazes e muito conhecidos para a depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo recebe tais tratamentos. Os obstáculos ao tratamento eficaz são a falta de recursos, falta de profissionais treinados, preconceito, o estigma associado aos transtornos mentais. Um fator que tem contribuído para aumentar essas estatísticas é a dificuldade que esses jovens entre 15 e 29 anos têm de lidar com a frustração, de estabelecer metas a longo prazo, de não se disporem a esforços mínimos para lograr os objetivos e principalmente pelo imediatismo que exigem em tudo. Mas como é que a gente ensina os nossos jovens a não se frustrarem? Deixando que eles vivam e aprendam desde cedo a realidade do não, ou seja, oferecendo limites, ensinando que aprendam a desde cedo conviver com pequenas doses de frustração. Nós vamos ouvir muitos nãos ao longo da vida, em todas as áreas, pessoal, profissional, espiritual, emocional. Nem todas as pessoas que eu gostaria de beijar vão querer me beijar, nem toda empresa onde eu gostaria de trabalhar vai apreciar o meu currículo ou o meu perfil pessoal ou vai querer me contratar. Nem todo concurso para o qual eu estudar muito vai me aprovar, porque existem pessoas que naquele momento foram mais capazes do que eu, mesmo que eu tenha me esforçado ao meu máximo. Nem todo brinquedo que eu quero eu posso ter. E isso não tem a ver com merecimento, tem a ver com a possibilidade de quem paga. E aqui entra uma questão muito importante. Aqueles pais que não querem que os filhos sejam privados de ter coisas como eles foram e fazem o impossível para que esse filho possa ter o que eles nunca tiveram. Como se não ter o supérfluo fosse trazer algum tipo de problema, de dor emocional não suportável ou de frustração traumática. E é nesse momento que a gente encontra pessoas que andam de ônibus, trabalham em 2 empregos, ganham pouco, mantêm as despesas da casa com dificuldade, têm o mesmo celular há 5, 6 anos, mas que dão de aniversário um iPhone de última geração para o filho, já um jovem adulto, que não trabalha, não lava o prato que come muitas vezes, passa o dia sentado jogando videogame ou assistindo séries, enquanto essa pessoa acaba com a sua saúde trabalhando. Frustração é algo que se aprende desde cedo, quando se quer algo e se ouve um não. O jovem que nunca ouviu um não é aquele que não sabe como reagir ao ser rejeitado pela menina que ele gosta na escola e aí ameaça acabar com a própria vida. Ele faz o mesmo quando vai mal numa prova, quando alguém da escola não gosta dele, quando não passa num concurso, quando ouve que não vai ser contratado. Quem aprende desde cedo a lidar com a frustração, ou seja, ouve nãos, recebe limites, passa por essas situações com alguns desconfortos, mas levanta a cabeça e continua tentando, porque esse é o mecanismo natural da vida. Mas quem nunca ouviu um não, quando ouve, sucumbe, se acaba, vai para o fundo do poço.
A depressão é uma doença que apresenta muitos sinais e sintomas, entre elas a fadiga, tristeza não fundamentada, ou seja, sem uma razão especial, irritabilidade, sensação de vazio, falta de esperança de melhorar, apatia, falta de vontade de tudo, de comer, de tomar banho, de fazer as coisas que gostava. A pessoa busca pelo isolamento, vai diminuindo a integração, as conversas, o envolvimento com os familiares, porque ela se sente um peso, um estorvo, incapaz. A depressão rouba a motivação, a alegria de viver. A pessoa tende a passar o dia mais inativa, improdutiva, com dificuldade de realizar as tarefas básicas. A depressão traz problemas com a tomada de decisões e também com a capacidade de concentração. Essa mesma dificuldade existe até com os cuidados com o corpo, com a higiene pessoal, trocar a roupa, tomar um banho. Tudo requer um esforço sobre-humano para quem está em depressão. A depressão pode ser classificada em leve, moderada ou severa. E todos esses sinais e sintomas dos quais a gente estava falando se tornam mais ou menos intensos em razão da intensidade do quadro depressivo. A depressão traz com ela alterações alimentares, a pessoa come de tudo como se quisesse preencher o seu grande vazio interior, ou então a pessoa não quer comer nada. Existem alterações do sono, ou a pessoa dorme muito mais do que o usual e mesmo assim ela acorda exausta. Tem quem durma muito pouco, quem troque os horários de sono e esse sono não é de boa qualidade porque sempre está tomado pelos pensamentos negativos recorrentes. O depressivo ele é muito pessimista e como tal ele olha sempre para o lado negativo das coisas. Mesmo dentro das coisas boas que possam acontecer, ele vai buscar aquela situação negativa para validar o pensamento dominante dele, de que a vida não é boa. Os transtornos mentais, na maioria das vezes, tardam em ser detectados porque os sintomas e sinais vão aparecendo devagarzinho. Um dia de tristeza aqui, um medo maior noutra situação e quando vê o quadro se instalou. Não é como uma infecção, por exemplo, aparece a febre, a dor, a pessoa vai no médico, faz um exame de sangue e vai constatar o quadro. Toma o medicamento adequado, após um período refaz os exames e verifica que tudo já está dentro da normalidade. Os transtornos e doenças mentais são mais difíceis de serem percebidos, porque tristeza faz parte da vida, medo também, desânimo, angústia, mas é quando esses sinais começam a dificultar as rotinas diárias e a vida dessa pessoa, aí a doença já está praticamente estabelecida e é extremamente necessário buscar ajuda profissional. O quadro manifestado pela depressão tem diferentes níveis e muitas vezes ele é visto pelos familiares como sendo apenas preguiça, tristeza, uma timidez, uma fase difícil pela qual a pessoa está passando. Porém, esses sinais e sintomas não evoluem positivamente, então é preciso buscar ajuda profissional de um psicólogo, um psicanalista, que dependendo da situação vai encaminhar esse paciente para o psiquiatra para que se faça a prescrição dos medicamentos adequados após a avaliação do paciente. A pessoa em depressão, desde que não desista do tratamento, inclui terapias, medicamentos, quando prescritos pelo médico, pode levar a sua vida como qualquer outra pessoa. E é importante manter-se em observação periódica para a reavaliação das dosagens e dos tipos de medicamentos que estão sendo utilizados. E aqui entra um detalhe muito importante. Não é porque a pessoa iniciou um tratamento que inclui medicamentos que ela vai seguir assim por toda a vida. A depressão é uma patologia e, como tantas outras, necessita de cuidados. Uma pessoa com pressão alta, por exemplo, ela precisa do medicamento todos os dias, bem como de uma atividade física adequada, vai ter as restrições alimentares, precisa trabalhar no controle da ansiedade, que faz aumentar a pressão arterial. Ou seja, os bons hábitos que nos mantêm o mais saudáveis possível melhoram a qualidade de vida de qualquer indivíduo. A falta de sono altera para pior o humor de qualquer um. Uma dieta rica em açúcares vai acabar com a saúde de qualquer um. O sedentarismo vai trazer dores para qualquer um. Fazer o que a gente gosta traz bem-estar para o corpo, para a alma. Resumindo, independentemente da doença que a pessoa tenha, hábitos saudáveis, alimentares, físicos, emocionais, estímulos positivos sempre serão requisitos para manter essa pessoa mais distante dos sintomas e das dores e mais perto da cura.